Vamos abrir a palavra em Mateus, capítulo 13. Vamos ler apenas um verso do capítulo 13 de Mateus, apenas o verso 11. E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vamos ter uma palavra de oração, amém? Pai, no nome do Teu Filho bendito, temos a convicção no nosso coração de que nós estamos diante do Senhor. Temos a convicção de que o Senhor está entre nós e em nós, Senhor. Porque quando nós estamos reunidos em Teu nome, o Senhor está no nosso meio. Senhor, que realmente o Senhor acha no nosso coração nessa noite um trono para Ti. Para que o Senhor possa, pela Tua palavra, nessa noite, reinar nos nossos corações. Nós carecemos tanto de Ti, Senhor. Carecemos tanto da Tua palavra, tanto do Teu ensino, da Tua demonstração, do Teu consolo, da Tua ajuda nessa noite. E nós rogamos ao Senhor, porque nós confiamos totalmente nossas vidas em Tuas mãos. Nos ajude, Senhor, e que a Tua palavra possa encontrar realmente lugar no nosso coração. Para louvor da Tua glória e do Teu nome é que nós oramos. Amém. Graças ao Senhor, então, nós estamos considerando essa parte que fala sobre o mistério do reino dos céus. E nós vimos pela manhã que Mateus 4,17 vai dizer que daí em diante o Senhor Jesus começou a dizer e a ensinar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele diz: arrependei-vos, porque essa é a primeira necessidade de que um homem, e aí fala no sentido do ser humano, necessita para ser salvo. Claro que primeiro tem a ver o crer no Senhor Jesus. Em contrapartida, o convencimento do Espírito, convencendo esse homem do pecado, da justiça e do juízo, o que leva esse homem a arrepender-se dos seus pecados, ou seja, uma mudança radical de mente, uma mudança radical de ação em sua vida. A sua vida não será mais a mesma quando então ele se encontra com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus toca em seu coração, assim como ele fez com aquele povo que estava naquela grande região do mar da Galileia. Porque o capítulo 4, verso 23 vai dizer que o Senhor Jesus passou pregando o evangelho do reino. E isso se seguiu então em todo o livro de Atos, através dos apóstolos, e também se segue em grande parte de toda a Bíblia, quando também Paulo vai falar acerca desse mistério que é o reino dos céus, ou de outra forma, grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E grande esse mistério também, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então veja que ao se arrepender dos seus pecados, da sua vida dissoluta, da sua vida totalmente devassa, esse homem então ele é confrontado agora com um novo ser que habita nele. E ele é colocado diante agora do reino do Filho do seu amor. E ele vai poder dizer assim: Cristo em vós realmente é a esperança da glória. Então há uma esperança para esses que se arrependeram e creram no Senhor Jesus através do evangelho do reino. Porque, irmãos, as pessoas não precisam necessariamente de obras milagrosas. As pessoas precisam de um Salvador. As pessoas precisam de palavras que façam ver o quanto eles estão errados, o quanto necessitam mudar o seu caminho, o quanto necessitam conhecer a Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de suas vidas. É isso que as pessoas precisam. Porque muitas vezes um milagre tem uma certa temporariedade, mas a salvação não. A salvação é eterna. A salvação, ela realmente se desenvolve de toda e por toda a eternidade. Por isso há uma necessidade de realmente arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E isso se deu com a vinda do nosso Senhor, quando Ele se encarnou e esteve entre aqueles habitantes aqui. Mas e agora? Agora, nós estamos sim, aguardando aquele que está no trono, que descerá do trono, virá para as nuvens, se encontrará com os seus e descerá para julgar este mundo. Este mundo será julgado pelo nosso Senhor, pelo aquele Cordeiro que abriu aquele livro selado por fora e por dentro. Aquele Cordeiro que venceu todas as coisas e com o sangue dele comprou povo, língua, tribo e nação. E muito mais do que isso. O que esse Cordeiro fez? Ele nos fez reino e sacerdote para o seu Deus. E nós, Apocalipse 5,10 vai dizer, e nós reinaremos para sempre com ele. Mas quem são esses que vão reinar? Aqueles
que se arrependeram, que confessaram a Cristo e realmente têm Ele como seu Senhor e Salvador. São esses que vão reinar, que creram no sacrifício do seu Filho. Então nós temos diante de nós aqui esse mistério do reino que o Senhor fala aos seus discípulos. Ali no mar da Galileia, ou lago de Genezaré, uma multidão acompanha o Senhor, porque sempre o Senhor esteve rodeado de multidão. Mas Ele vai dizer para os seus discípulos que este reino, ou esse mistério, seria revelado para eles, para os pequeninos. Em Lucas capítulo 8 vai nos dizer que não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou em dar a vocês o seu reino. O Pai agradou, veja que interessante, de livre e espontânea vontade, no coração de Deus, o nosso Pai, agradou-se em dar o seu reino aos pequeninos. Por isso não temas, irmãos, não temas, porque você foi chamado, se você crer no Senhor Jesus com teu coração e confessá-lo como Senhor, você foi chamado para estar e para ser participante desse reino celestial. Que grande chamamento que nós temos, né, irmãos? Mas como nós temos vivido diante disso? Então aqui em Mateus 13, vai nos mostrar 4 tipos de solo, ou vamos colocar 4 tipos de coração. Mas antes de nós tocarmos esses 4 tipos, na verdade nós já tocamos um pela manhã, que foi o coração, aquele solo, em que a semente caiu à beira do caminho. E essa semente, então, o texto de Lucas 8 vai dizer, não Mateus, mas Lucas vai dizer, que essa semente ela foi pisada. Essa que caiu à beira do caminho. Significa que, essa expressão pisada, significa que muitas pessoas, ao ouvir o Evangelho, dão margem, ou abrem margem para a argumentação. Então o inimigo vem e arrebata aquilo que ela ouviu. E o que significa essa palavra pisada? Significa que essa pessoa, por não ter raiz, ou essa palavra não caiu no solo adequado. Significa que a teologia liberal, significa que esse falso evangelho, significa tantas coisas, poderá arrebatar do coração o verdadeiro evangelho do reino de Deus. Então o inimigo vai sim usar de várias formas, seja a filosofia, seja a ciência, seja tantas coisas, para tentar tirar essa palavra, ou essa semente que é a palavra de Deus desse coração que ficou à beira do caminho. Mas o interessante, irmãos, quando nós olhamos aí, você pode observar na tua palavra, no verso 15, o Senhor está dizendo o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ele está falando desse povo da nação de Israel. Mas nós não estamos aqui diante da nação de Israel. Nós estamos aqui diante da igreja do Senhor, diante daqueles que professam o nome do Senhor. Então nós fazemos uma pergunta aqui: como está o seu coração? O seu coração está endurecido? O seu coração realmente tem absorvido tudo aquilo que você tem ouvido ao longo desses anos como filho de Deus? Porque esse coração endurecido significa que eles, de maneira impenetrável, insensível, não deixaram que as palavras da vida entrassem no seu coração. E isso é um risco muito grande. E nós vamos ver que uma das situações desse coração é que é um coração que faltou umidade, um coração que se tornou seco por conta da insensibilidade ao falar do Espírito Santo. E quando nós se tornamos insensíveis ao falar do Espírito Santo, aquele Espírito que o Senhor derramou no dia de Pentecostes, do qual Ele agora habita nos corações daqueles que nasceram de novo. Se nós nos tornarmos duros para o Espírito Santo, nós vamos entristecê-lo e nós vamos muitas vezes apagar o Espírito Santo. Há um risco muito grande, irmãos, nós ouvirmos com os ouvidos naturais e não descer para o coração tudo aquilo que nós temos ouvido da palavra do Senhor. Então nós podemos colocar em prática tudo isso que nós temos ouvido. Nós temos que ser praticantes, como disse de manhã, daquilo que o Senhor tem falado para nós. E o Senhor não tem falado pouco para nós. O Senhor tem falado muito e de várias maneiras. Por isso, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como foi no dia da tentação, da provocação no deserto. Então o Senhor disse: 40 anos eu andei desgostoso com este povo.
Por que o Senhor é desgostoso com este povo? Porque a palavra que ouviram não misturou com a fé. Não consideraram o que o Senhor disse. É a mesma coisa que fala assim, é quando você fala com o filho faz aquele joguinho de ombro, né? Tô nem aí. Sou filho, não vão poder tirar minha herança, mais ou menos assim. Mas se lembre, irmãos, que o fato de sermos filhos de Deus não necessariamente nos dá a garantia de que reinaremos com Cristo. E nós vamos ver por quê. O fato de sermos filhos não nos garante reino. O reino dos céus, por um lado, nós já estamos, conforme Colossenses 1,13 vai dizer, que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso é uma grande verdade. Nós já estamos no reino, mas por outro lado, há algo a ser conquistado. E é aí que nós precisamos realmente dedicar o nosso coração, então, a se tornar um coração insensível. Os ouvidos dele ouviram de mau grado, ou seja, de maneira intencional, de maneira deliberada. Eles não quiseram ouvir o Senhor. Os olhos deles também se fecharam para não receber de maneira voluntária as palavras. Eles intencionalmente, eles recusaram-se a receber o Senhor Jesus como Messias. Está vendo que por um lado existe a graça de Deus, bendita a graça, pela graça sois salvos, isso é dom de Deus, mas por outro lado existe a responsabilidade do homem, ou a responsabilidade do ser humano. Por um lado é graça, mas por outro lado nós temos que responder aquilo que o Senhor está falando para nós. Então, amados, nós precisamos realmente ter nossos ouvidos abertos. É por isso que no verso 9 desse capítulo 13 ele vai falar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que ele está dizendo aqui. Ouça a comparação que ele está colocando. E ele vai dizer no verso 16 que esses que ouviram, eles são bem-aventurados. Esses que veem, eles são bem-aventurados. Por quê? Porque muitos profetas e justos quiseram ver o que vocês estão vendo, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não viram e nem ouviram. Nós estamos vivendo um tempo da graça ainda. Mas chegará o dia que não haverá mais esse tempo. Haverá o dia que nós estaremos diante daquele que julgará todas as coisas. Estaremos diante do trono de Deus, seja diante do tribunal de Cristo, Bema, ou seja diante do trono branco. De um ou de outro lado nós estaremos. Porque os profetas e justos queriam ver e ouvir, não puderam ver como eles viram e ouviram. E nós também, irmãos, porque o Espírito Santo tem falado à sua igreja, ou tem falado na igreja de Cristo. Ele tem falado, mas como está o nosso coração? Como que nós estamos realmente respondendo a Ele? De que forma nós estamos respondendo a esse falar do Espírito Santo? Então nós vimos pela manhã o primeiro terreno, que foi aquela semente que caiu à beira do caminho, e nós não vamos tomar tempo aqui nesse primeiro terreno, porque já passamos por ele. Mas nós vamos dar mais um passo aqui, e nós vamos ver o segundo terreno, que está aí no verso 5 e 6. Então o texto vai dizer assim, 5 e 6 do capítulo 13 de Mateus. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Vida cristã rasa. Vida cristã sem profundidade, significa aqui. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Aí nós vamos para o verso 20, explicando o que é esses que caíram em pedregais. O verso 20 vai dizer, do capítulo 13, o que foi semeado em pedregais, ou entre as pedras, ou o solo rochoso, algumas versões falam assim, é antes de pouca duração, e chegada a angústia, é o que ouve a palavra, e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz, verso 21, não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então qual o inimigo que nós temos aqui na frutificação? A carne. A carne. Se ofende. Ofende é algo da carne. Ofende é algo da carne. Por quê, irmãos? A carne não vai deixar você frutificar. A carne é um obstáculo para a frutificação da semente, da palavra.
A carne realmente é complicada. E a carne é a que mais dá problema no meio do povo de Deus. A carne. Mas sabe o que Gálatas 5:17 vai falar? Vai falar que porque a carne cobiça ou luta contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Por quê? Porque se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, esse solo rochoso é uma pessoa salva, mas que, devido à atividade da carne, ela se afasta da fé, porque a carne vai tomando ocasião. Mas então, o que é a carne? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Agora, aí está a carne no verso 19. Gálatas 5:17, mas aí está, vamos colocar assim, os adjetivos da carne, ou as obras da carne, e elas são manifestas. Ou seja, elas se aparecem. E quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem ou os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aí um cristão que ele pode ser salvo, sim, mas que vive uma vida carnal. O cristão carnal. A sua vida não demonstra nenhum fruto do Espírito. A sua vida não demonstra nenhuma mudança. Esse é o cristão carnal. As obras da carne estão em evidência. E nós não vamos discorrer de nenhuma delas aqui. Mas é para nós vermos que existe as obras da carne. E que a carne, ela é um inimigo para a frutificação. E esses que andam na carne, eles não podem agradar a Deus. Romanos vai falar. O que andam na carne não podem agradar a Deus. Então, amados irmãos, ela não vai deixar frutificar. E a carne nos leva a viver, ou as obras da carne, vamos colocar assim, as obras da carne, essas, e outras semelhantes a estas, porque o texto está dizendo que outras semelhantes a esta. Então vamos olhar mais um texto, 1 aos Coríntios, capítulo 6, para nós fazermos uma complementação desse texto. Já que nós estamos falando de obras da carne, essa igreja de Corinto também foi uma igreja que teve problemas de ordem da carne, mas era a igreja, eram irmãos. Então o capítulo 6 de 1 Coríntios vai dizer no verso 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Eles eram assim, alguns eram assim, conforme o texto está dizendo, mas eles foram lavados, eles foram santificados. Então, o que esses que andam na carne têm que fazer, então? Ser lavado e ser santificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, ou nós andamos na carne, ou nós andamos no Espírito. Ou nós evidenciamos as obras da carne, ou nós evidenciamos as obras do Espírito. E elas estão aí. Então, o texto de Lucas, também falando da parábola, vai nos dizer que esse solo, ou que a semente caiu, esse solo de rocha ou solo de pedra, esse solo, a semente cresceu, mas secou-se por falta de umidade. Mateus e Marcos vai falar que esse solo estava sem profundidade, mas aqui a questão é falta de umidade, ou seja, esse solo ele foi se tornando cada vez mais seco. Então, à medida que vou colocar assim, à medida que o cristão ele vai vivendo a sua vida mais pela obra da carne, o que vai acontecer com o seu coração? Vai se tornar um coração seco, vai se tornar um coração duro, insensível ao falar do Espírito Santo, porque não vai ser mais um coração molhado, não vai ser mais um coração receptivo à palavra,
Então pode acontecer que esse cristão, ele pode sim se apostatar da fé, por seguir a outros ensinos. Pode acontecer isso. Então nós precisamos ter um coração úmido, um coração receptivo para essa semente, para que o Espírito Santo tenha ação na nossa vida. Porque a palavra precisa cair sobre os nossos corações, para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, e nós rendermos a Ele, e realmente andarmos através dEle. Pelo Espírito Santo, irmãos. E como que o Senhor, então, umedece o nosso coração? Pela palavra. A palavra de Deus ganhando o solo do nosso coração. Por isso a necessidade de nós termos uma vida realmente de devoção ao Senhor. Na prática, irmãos. Por isso que aqui não é ouvir apenas com os ouvidos naturais. Nós não podemos correr esse risco de passarmos tanto tempo ouvindo, e não realmente praticarmos o que temos ouvido. Nós precisamos realmente andar diante daquilo que temos ouvido, praticar aquilo que temos ouvido, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor tem interesse nas nossas vidas. Ele quer que nós andemos pelo seu Espírito, Ele quer que nós andemos como seus filhos, Ele quer que nós andemos como aqueles que são do seu reino, como embaixadores do seu reino. É isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor busca em nossas vidas. Nós não somos um povo qualquer, nós somos povo do reino celestial, nós somos um povo dos céus, nós habitamos na eternidade, a nossa vida está lá. Então nós não temos ligação nenhuma com este mundo. Mas muitas vezes a nossa vida está numa guinada, totalmente frutificando para a carne. E veja que muitas vezes essas obras estão sendo manifestadas. Então nós precisamos do Espírito Santo nos mostrar onde realmente estão as obras que estamos praticando. Porque aquele que nós alimentarmos mais, nós já ouvimos muito essa história, né? Olha, aquele que você alimentar mais é o que vai sobressair. Então, irmãos, o que nós estamos alimentando? Você está alimentando, eu e você estamos alimentando mais o quê? A nossa carne ou o nosso espírito? O que nós estamos alimentando? Isso significa, irmãos, que ao alimentarmos o espírito, não significa que nós não teremos problemas. Teremos muitos problemas, aflições, tribulações, lutas, temores e por aí coisas vai. Mas sobretudo nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nos dando força, nos fortalecendo, nos dando graça para avançar sobre todas as coisas, vencendo todas as coisas. Porque só há um remédio para a carne, a cruz. A carne precisa ir para a cruz. A carne ela é cheia de manha, a carne é cheia de autopiedade. Lembra-se de Pedro, o Senhor falando que ele iria morrer na cruz, iria para Jerusalém, morrer na cruz. Pedro fala: Senhor, vem aqui, deixa eu falar um negócio com o Senhor. O texto vai nos registrar isso em Mateus 16 e Marcos 8. Vem cá, Senhor, deixa eu falar com o Senhor aqui apartado. Senhor, tem compaixão de ti. Não vai acontecer isso com o Senhor. Nós temos compaixão da nossa carne. Nós queremos que a nossa carne não tenha nenhum infortúnio. Mas é tão complicado essa vida cristã. Não, eu vou ser igreja aqui mesmo, na minha casa. Eu não quero ter comunhão com os irmãos. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Olha, a minha composição, a minha cadeia genética, né? Muitos falam assim, a minha genética, né? Irmãos, o Espírito Santo vem morar dentro de nós justamente para quebrar com a nossa genética, quebrar com o nosso orgulho, com a nossa altivez, com o nosso nariz empinado e nos colocar no pó. O que foi lido agora aqui? Bem-aventurado os humildes. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus proferiu essa parábola do Sermão do Monte, estava diante deles os pobres, estavam os humildes, estavam os coxos, estavam os doentes. Então ele olhou para aquela multidão e disse: bem-aventurado. Claro que ele disse isso para os seus discípulos. Mas, irmãos, o Senhor veio quebrar com a nossa dura cerviz. Ele veio nos quebrar todo. Então, por isso que nós precisamos colocar a nossa carne na cruz. Por isso que o Senhor disse para Pedro, após Pedro falar que, coitadinho do Senhor, tenha compaixão, fala: não, Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim uma pedra de escândalo, rocha de tropeço. Você não cogitas
nas coisas de Deus, mas nas que são dos homens. E é isso que a carne faz. A carne só pensa naquilo que é natural, naquilo que é do homem. Falou, não, para trás de mim. E ele vai falar em seguida, se alguém quiser, aí é uma condição aqui, irmão. Agora depende se você quer ou não. Você quer seguir o Senhor? Você quer negar o seu eu? Você quer morrer para você mesmo? Morrer para as obras da carne? Então o que você tem que fazer? Tome a sua cruz e siga o Senhor. Tome a sua cruz e siga o Senhor. Deixa de autocompaixão, deixa de autopiedade. Deixamos de achar que somos alguma coisa, que temos um nome, que temos um CPF, que temos algo a guardar. Certa vez, ouvindo um irmão e uma irmã, o irmão foi falar da irmã, falou, não me exponha. Irmãos, quantos cristãos têm vergonha, têm medo de expor a sua realidade? Mas, na verdade, nós temos que entender que nós estamos nu e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar contas. Então, muitas vezes, entramos dentro de uma fantasia ou dentro de uma máscara. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a realidade do nosso coração e das nossas vidas. Podemos esconder diante da sociedade, muitas vezes diante dos irmãos, mas diante do Senhor nós não vamos nos esconder. Jonas achou que ia se esconder. Então o Senhor preparou para ele um grande peixe. Ele não pôde se esconder do Senhor. Não adianta, irmão. Não adianta queremos esconder do Senhor. Ele vai nos achar. E o Senhor vai nos confrontar com a sua palavra. Ele vai nos confrontar com o seu Espírito. E Ele vai nos despir diante dEle. E vai dizer assim, quem você pensa que você é? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mesmo sendo filho. Se ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, sem ter nenhum pecado, que dirá de nós então? Pecadores, miseráveis, condenados à ira de Deus, salvos pela graça de Deus. Será que nós temos realmente nos esconder do Senhor? Não. Diante do Senhor nós estamos sem qualquer vestimento, porque o Senhor vê o coração. E falando da carne, nós vamos ver na vida de Saul a figura da carne. 1 Samuel 15 vai dizer, os irmãos não precisam abrir, mas só para os irmãos verem que ali o Senhor dá uma ordem para Saul. Ele fala assim, vai lá e mata os amalequitas, incluindo todos. Mas o que Saul faz? Ele não faz isso. Ele vai, mata algumas pessoas, alguns poucos amalequitas, porque amalequita ou Amaleque é a figura da carne. Então ele poupa Agag, né? Assim fazemos muitas vezes com nossa carne, poupamos ela de algumas coisas. Não, Senhor, isso aqui não, porque isso aqui não vai dar para mexer agora. Então tá bom. Mas assim Saul fez. E se os irmãos olharem no texto de 1 Samuel 15, os irmãos vão ver que há uma palavra ali, duas palavras, que se destacam, que é destrói totalmente e melhor. Então às vezes assim nós ouvimos na vida da igreja, eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Então nós fazemos uma pergunta aqui de volta, qual é o melhor que nós temos? Qual é o melhor que nós temos? Paulo em Romanos capítulo 7 vai dizer assim, que na minha carne, isto é, em mim, na minha carne, não habita bem algum. Então qual é o nosso melhor para Deus? O melhor que nós podemos dar a Deus é devolver aquilo que Ele nos deu, que é o seu Filho. É oferecer a Deus em aroma suave aquilo que já está acontecendo em nós pelo Espírito. Nós não temos nada de dar melhor para Deus. Então assim, vou dar o meu melhor, como se nós tivéssemos alguma coisa boa em nós, no sentido da carne. Não, a carne precisa ir para a cruz. A carne precisa morrer. Nós já estamos crucificados com Cristo, isso é uma verdade, mas nós necessitamos morrer todos os dias para as obras da carne. Essas que estão aí em Gálatas 5 e também em 1 Coríntios 6. Então nós vamos ver que Saul não poupou Agag. Amado irmão, todas as vezes que nós poupamos nossa carne, nós morremos. Morremos em que sentido? Morremos para as coisas do Senhor e vivemos para a carne. Então o que nós temos que fazer com a carne? Matar a carne. Como? Cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e vem. Você quer seguir o Senhor, irmão? Você quer seguir o Senhor? Então vamos a cada dia morrer para a nossa carne. E Saul achou que estava fazendo uma grande coisa, poupando Agag, né? Falou, não, nós poupamos o melhor. O melhor que tinha lá nós trouxemos para oferecer em sacrifício. Mas, irmão, sabe o que Samuel disse para ele no versículo 22, apenas esse ponto que eu vou falar para os irmãos, ele falou assim, olha, tem porventura o Senhor
tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? O Senhor tem prazer nisso? Quanto em que se obedeça a sua palavra? Ou eis que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros? Então o que ele está dizendo assim: obedeça. Obedeça tudo aquilo que está sendo falado para você. Não tente compensar alguma coisa na vida cristã, tentando fazer algo para Deus. Eu preciso fazer a obra de Deus, então vamos fazer a obra de Deus. Mas aqui precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Porque obedecer é melhor do que sacrifícios. Podemos passar toda a nossa vida vindo às reuniões e talvez não temos nenhum mínimo de obediência à palavra de Deus. Não que não tenha importância vir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muito mais do que vir é ser participante. É realmente viver nessa esfera. E uma outra coisa também, como eu disse, a carne ela tem muita dificuldade na vida da igreja. Lembra-se de 1 Coríntios capítulo 3? Vamos abrir lá e nós vamos dar mais um passo aqui. 1 Coríntios capítulo 3 vai colocar sobre essa questão da carne também, como ela traz dificuldade para o crescimento da vida do corpo. Paulo vai dizer no capítulo 3, verso 1, que ele fala: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No verso 3 ele vai dizer: por que então, irmãos? Porque ainda sois carnais. Quando é que eles eram carnais? Porque havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sou porventura carnais e não andais segundo os homens? Então aqui está sim um problema da carne na edificação do corpo de Cristo. Quando há dissensão, quando há inveja, quando há qualquer outra coisa no sentido da carne, há um problema na edificação do corpo. Há um problema no crescimento do corpo. Por isso que nós devemos aprender a morrer para a carne, ou crucificar a nossa carne e viver em espírito, andando em espírito. É isso que está aqui nos colocando. Paulo também, ele vai dizer assim: olha, eu temo que quando eu voltar, ele falando sua segunda carta, no final dela, ele dizendo para aqueles irmãos: olha, eu temo que eu não vos ache da forma que eu queria. Porque eu temo achar entre vocês ainda pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulhos e tumultos. Paulo temia novamente achar isso no meio daquela igreja em Corinto. Então a carne ela traz prejuízo para a edificação do corpo. Se nós não andarmos no Espírito, submetidos ao Espírito, submetidos ao cabeça que é Cristo, nós teremos dificuldade de andarmos na edificação da casa de Deus. Porque haverá sim uma disputa. E onde há divisão, o Senhor não opera no meio de divisão. O Senhor não vai operar, irmãos. Não vai operar. Onde não há um espírito de unidade, um espírito de quebrantamento, um espírito de amor, o Senhor não vai edificar a sua casa. É só nós olharmos para a nossa casa. Comece a dar uma rachadura na parede da sua casa. Deixa aquela rachadura lá por muito tempo e você vai ver o que vai acontecer com a sua casa. Ela vai ruir. Ainda mais se for no alicerce. Se o alicerce for muito mal feito, rapidamente ela vai vir para o chão. Então, onde há divisão, onde há dissensão, não há unidade. E por que que há? Porque a carnalidade ou a vida da carne está em evidência. Então nós temos que buscar tudo aquilo que for bom para a edificação, para o reino. É para isso que nós temos que buscar. Assim como Paulo fala também para os Colossenses, se alguém tem motivo de queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. Porque também onde não há perdão, também há problema de edificação. Sobretudo, o amor esteja entre vocês. É isso, irmãos. Então a carne sempre vai querer trazer problemas. Por isso é necessário nós entendermos que quando nós estamos reunidos, ou quando nós vivemos também fora do aspecto aqui da reunião, nós temos que entender que alguém realmente reina em nossas vidas, que há um rei colocado em nosso coração, que de fato seja uma verdade, que o Cristo verdadeiro, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores reine em nosso coração.
E não seja apenas algo falado, mas que seja uma verdade na nossa vida individual e na nossa vida coletiva. Porque Ele voltará para reinar sobre a igreja e com a igreja. Que o Senhor então nos ajude a vermos isso. Então, Gálatas 5:24 vai nos falar o seguinte, que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, com as suas vontades, crucificaram a carne na cruz de Cristo. Se você é de Cristo, irmão, se eu e você somos de Cristo, nós crucificamos. Claro, irmão, que isso aqui não é também uma coisa mágica, tá? Não é assim. A coisa acontece. Porque muitas vezes podemos ter algum tipo de problemas aqui. Ou algum dessas obras que tem mais evidência na nossa vida. Então é um processo de cada dia morrer, 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 morrer. E viver para Deus. Que o Senhor nos ajude a viver realmente para Ele. Porque Ele já nos deu o seu Espírito. Se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Irmãos, é tão simples e prático isso aqui. Ou nós andamos dirigidos pela carne, ou nós andamos dirigidos pelo Espírito. Não tem como andar um pé na carne e um pé no Espírito. Impossível. Impossível. Aí nós voltamos para aquele ponto de novo. A quem nós temos dado mais alimento? A quem realmente nós temos devotado mais? A quem? Então nós precisamos realmente fazer essa pergunta para nós. E eu sempre falo, irmãos, que ser cristão é muito mais do que ser participante de reunião de domingo. É uma vida que nós levamos durante a semana. Porque nós só podemos viver aqui no domingo aquilo que nós somos na semana. Se nós não temos vida com o Senhor na semana, se você crê de outra maneira, tudo bem, não tem importância. Mas se nós não temos tido vida, comunhão com o nosso Senhor, como nós queremos, e quando nós estivermos juntos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm hino, como é que nós vamos edificar uns aos outros? Se durante a semana eu sou um cristão carnal, vivo andando na carne, eu sou cheio de ciúmes, eu sou cheio de lascívia, eu sou cheio de ira. Eu estou falando eu no sentido de dar o exemplo, não que eu ando assim, né? Mas a vida muitas vezes caminha por aí. Então a semana toda em discórdia, em desarmonia. Mas quando nós passamos aquela porta para dentro, parece que alguma coisa acontece. Então, não acontece, porque o Senhor está no teu coração. Mas se você se arrepender, e se você dizer, Senhor, eu não tenho conseguido andar aqui, eu preciso de Ti para caminhar, me ajuda, Senhor. O Senhor vai te tomar pela tua mão, e Ele vai te dar, sim, esse caminho, porque há interesse do Senhor nas nossas vidas, irmãos. O Senhor não salva o povo dele e deixa a margem no caminho, não. Mesmo o povo sendo um povo rebelde, de dura serviço, que fala, o Senhor fala e fala, mas como o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de perdão, então Ele nos toma pela mão e nos guia, porque o Senhor tem interesse na vida dos seus filhos. Esse é o nosso Senhor. Então aí está, amado irmão, esse terceiro, segundo solo. Bom, penso que podemos dar mais um passo aqui. E o terceiro coração? O terceiro solo? Esse que caiu entre os espinhos. Esse está aí no verso... Voltando aqui para o texto de Mateus 13. Deixa eu voltar aqui. Este é o do verso 7. E o que caiu entre espinhos... E os espinhos cresceram e sufocaram. E aí ele vai falar no verso 22, quem é esse que cresceu entre os espinhos? O que foi semeado, na verdade. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Veja, irmãos, se os irmãos observarem, todos eles ouvem a palavra. Todos os 4 solos vão ter essa expressão, ouviram a palavra. Então ele ouve a palavra, mas cuidados deste mundo, sedução das riquezas. Marcos vai acrescentar a expressão demais ambições e Lucas vai acrescentar a expressão deleites da vida. Então veja, cuidados do mundo, sedução das riquezas, demais ambições e deleites da vida. O que acontece? Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então o que seria esse terceiro solo aí? O mundo. O mundo. O mundo, então, veja que cresceu junto. Então o mundo está concorrendo. Então o mundo está concorrendo com essa semente que foi lançada. E o mundo está aí, amado irmão.
os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, as demais ambições, deleites da vida, ou seja, prazeres da vida. Amados irmãos, tudo está aí. O mundo está colocando isso para impedir a frutificação. Que esse cristão que está concorrendo, Marcos vai usar a expressão concorrendo, ou seja, o mundo está concorrendo com essa semente que caiu nesse solo. O mundo está concorrendo. Não pense que o mundo não quer te abraçar, ele quer te abraçar. Ele quer fazer com que você fique preso, né? Em qualquer circunstância. Mundanismo concorre com a palavra. Então o cristão, muitas vezes, se não observar a sua vida, ele pode ser um cristão que na congregação não frutifica. Por quê? Porque ele ama o mundo. Entre fazer as opções do reino e do mundo, muitas vezes ele vai fazer a opção do mundo. E muitas vezes é uma opção lícita. Mas todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque o mundo quer nos dominar. E se tem uma coisa que tem dominado aí nesses últimos dias, e nós conversamos isso já tarde com a irmã Valdeci, é a questão da tecnologia. Como tem dominado o coração de muitos cristãos. Vou colocar isso aqui de maneira bem cuidadosa. Aprendam a voltar os seus olhos para a palavra escrita. Cuidado quando você fica muito tempo usando a sua Bíblia no celular e esquece. Não estou dizendo que não terá nenhum efeito, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas volte para a palavra escrita. Para aquilo realmente aqui. Tire os seus olhos um pouco da tecnologia. Tire os seus olhos um pouco da televisão. Tire os seus olhos um pouco do Facebook, do Instagram e de tantas outras redes sociais. Não tem problema de ter rede social, não. Se você tem controle sobre essas coisas, sem problema algum. Mas se você não tem controle, se isso está te dominando, se ao cair uma mensagem do WhatsApp você não se controla, então cuidado. Cuidado para não se tornar escravo da tecnologia. Cuidado para que isso não seja uma armadilha sutil que o inimigo está usando para ganhar cada vez mais o seu coração. Então cuidado, irmão. Use a rede social, mas saiba usar realmente de forma adequada. Não deixe isso te dominar. Não deixe que até mesmo os prazeres do mundo te dominem. Hobbies. Muitas vezes prazeres legítimos, mas que muitas vezes nos rouba o tempo com a palavra, nos rouba o tempo com a oração, nos rouba o tempo com a comunhão. Um irmão disse isso: olha, se algo tem tomado o teu tempo com a palavra, o tempo com a oração e o tempo com a comunhão com os irmãos, algo está errado. Mesmo que seja algo lícito. Por quê, irmãos? Porque nós não somos daqui. Irmãos, nós não somos daqui. Sabe que nós não precisamos mais do que, além da palavra de Deus, para entendermos que a nossa vida está oculta em Deus. Ah, mas então o irmão está dizendo que nós vamos ter que cruzar nossos braços, vender todos os nossos bens e esperar o Senhor voltar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as nossas prioridades, as nossas vidas, têm que ter um foco baseado no reino dos céus. Que toda a nossa vida ela sai e ela tem uma direção do reino dos céus. É aqui que nós precisamos pensar. Porque, irmãos, o Senhor pode voltar agora mesmo. E aí, como nós estamos? Como está o nosso coração? Como nós estaremos diante do Senhor agora? Será que o Senhor pode achar no nosso coração um coração que Ele é o Rei? Um coração que Ele reina? Um coração que todas as decisões que nós vamos tomar na vida passam por Ele? Será que o Senhor pode achar isso no meu coração e no seu coração? Será que o coração da igreja está realmente o coração voltado para o Senhor? Para o verdadeiro Maranata? Ou ainda é uma igreja que ainda está querendo viver este mundo? Não. Nosso coração precisa ser um coração realmente como aquele trigo, cada vez mais se soltando desta terra. À medida que o trigo vai amadurecendo,
ele vai se soltando da terra. Ele vai se dobrando e ele vai se soltando. É assim que tem que ser nossas vidas. Porque nós somos um povo celestial. É isso que nós somos. Então aqui está o mundo. O que nós vamos então dizer da indústria cinematográfica? O que nós vamos dizer? Não há problema de você assistir filmes, não. Mas faça uma seleção do que você está assistindo. Faça a pergunta: Senhor, isso aqui, esse filme, o Senhor aprova? O Senhor aprova o que eu estou assistindo? Nós temos que perguntar isso ao Senhor. Nós já sabemos que nós devemos perguntar ao Senhor quando nós vamos tomar decisões importantes, grandes na nossa vida, né? Mas e quando nós vamos comprar uma roupa, nós perguntamos ao Senhor? Quando nós vamos fechar um negócio, nós perguntamos ao Senhor? Ou achamos assim, não, eu consigo, eu dou conta, eu vou encarar. E depois as coisas acontecem totalmente ao contrário, e nós vamos para o Senhor. Mas Senhor, aí o Senhor fala, mas você não perguntou para mim? Se você tivesse perguntado para mim, eu tinha lhe falado qual era a decisão que você tinha que tomar. Então, irmão, nós precisamos aprender a perguntar ao Senhor as mínimas coisas. Que dirá então das maiores? Mas o mundo não quer isso. E o que o Senhor fala a respeito do mundo, lá em 1 João 2,15? Que não ameis o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo. Não ame o mundo. O mundo passa, bem como as suas coisas, as suas concupiscências, as suas vontades. O mundo passa, irmão. Tudo que você está vendo aí fora, tudo que seus olhos contemplarem, tudo que seus ouvidos possam ouvir, tudo isso vai passar. Tudo isso vai ser entregue, conforme Apocalipse 11:15. Ao tocar da 7ª trombeta, o reino deste mundo se tornará do nosso Deus. E Ele vai reinar ou vai governar de eternidade por eternidade. Tudo isso aqui vai ficar para trás. E aí, onde está o nosso coração? Nós teremos como aquela mulher, como a mulher de Ló, que olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Será que o nosso coração está onde hoje? Onde está o nosso coração? Isso aqui tudo vai passar, irmãos. Tudo, absolutamente em tudo. Então, que nós possamos realmente ter um coração que frutifica para o Senhor. Porque Paulo falou, longe de mim, gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo disse isso. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, queridos irmãos, chegamos então a essa última semente. Apenas mais um detalhe aqui nessa questão do coração em relação ao mundo. Provérbios 30, verso 7 e verso 9, diz assim. Provérbios 30, verso 7 e verso 9. 2 coisas te peço, não me negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade ou a vaidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Se nós tivermos o que comer e o que vestir, estejamos contentes. 2 coisas peço ao Senhor. Afaste de mim a vaidade, a mentira, e me dê apenas o pão necessário para viver. Será que nós aprendemos realmente a viver com o necessário? Será que nós temos aprendido a viver com o necessário? Não foi o que o Senhor disse para aqueles discípulos em Mateus 6? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o Senhor está falando da comida, Ele está falando do vestir. O que vem além disso é absolutamente graça e misericórdia de Deus. Tudo que vem além disso, irmãos, nós devemos entregar ao Senhor de volta. O Senhor dizendo, obrigado, Senhor. Não mereço tanto. Não mereço tanto. Temos aqui vários irmãos. Talvez muitos agora, nesse momento, não tenham o que comer.
não tem o que vestir. Que dirá uma cama para dormir, um ar-condicionado para refrescar? E às vezes nós somos tão murmurantes, às vezes nós não damos graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Que possamos reconhecer que tudo que nós temos vem da mão do Senhor, que tudo o que somos, o que temos, é do Senhor e para o Senhor Ele nos deu. Toda a nossa capacidade de trabalho, toda a nossa capacidade de riqueza, de todas as coisas, foi o Senhor que nos deu. Foi dele. Então, tudo seja para Ele. E finalmente, nesse tempo que nos falta aqui, o coração. E aí a palavra fala do coração bom e reto, mas a verdade aí é o coração bom e honesto. Esse coração bom e honesto, e nós vamos agora apenas andar sobre os textos de Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, porque em cada um deles vai ter uma palavra um pouco aí que vai ajudar a nós entendermos esse coração bom e honesto, que foi onde a semente, a palavra caiu e frutificou a 100, a 60 e 30 por 1. Por quê? Porque esse coração, ele recebeu a palavra nele implantada para salvar a alma dele. Por isso que Tiago vai falar: acolhei com mansidão a palavra implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então Mateus 13, verso 8 vai dizer desse fruto, que caiu em boa terra e deu fruto. Então o verso 23 vai dizer assim: o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz. Frutifica e produz. Em Marcos 4, verso 20, vou apenas citar para os irmãos, lá vai dizer que essa semente que caiu nessa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem a palavra. E vai frutificando também a 100, a 60 e a 30 por 1. Em Lucas 8, vai dizer que a palavra que caiu na terra, nessa boa terra, é o que tendo ouvido de bom e reto, ou bom e honesto coração, é o que retém a palavra. E ao reter essa palavra, o que acontece então? O texto vai dizer: estes frutificam com perseverança. Porque a nossa carreira cristã é uma carreira com perseverança. Nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. O Senhor nos colocou numa carreira. E o Senhor nos colocou nessa carreira porque Ele sabe que nós temos que depender totalmente dEle para correr essa carreira. Com perseverança, olhando para o Senhor, segurando essa palavra, irmãos. Mesmo com obstáculos, mesmo com lutas, não é fácil, diante de tantas circunstâncias que atravessamos aqui. Diante do pecado e do peso que tenazmente nos assedia todos os dias nossas vidas, mas vamos correr a carreira que nos está proposta, amados irmãos. Então, por isso, Hebreus 3, 15 e 16 vai dizer: hoje, se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por quê? Porque nós precisamos ter um coração úmido, receptivo à palavra de Deus. Um coração bom e um coração honesto. E aqueles que tiveram um coração duro, endureceram o coração, eles não puderam entrar por causa da incredulidade, ou seja, por causa do coração duro, não puderam, irmãos, entrar. Mas a palavra do Senhor, a semente, ela é boa. Acontece que o solo, muitas vezes, é inadequado. Ou é um solo rochoso, ou é um solo que a semente está crescendo junto com o mundo, ou é um solo que não retém essa palavra. Então o que o Senhor nos chama aqui para essa noite, de uma maneira mais ampla, é que Ele deseja achar em nós esse solo em que tenha um coração bom e honesto, para que possamos frutificar para o Senhor. E nós temos que frutificar para o Senhor, para que naquele dia Ele realmente possa dizer a nós: muito bem, servo, bom e fiel. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor possa achar esse coração em mim e esse coração em você, amado irmão. Porque Ele deseja que nós frutifiquemos para o seu reino
e para a sua glória. Que o Senhor possa então completar essa palavra no coração dos irmãos. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, o que diremos diante dessa palavra que o Senhor nos colocou nessa noite, Senhor? Nós rogamos ao Senhor por Tua misericórdia. Nos livra, Senhor, de um coração duro, de um coração incrédulo. Ó Senhor, que possamos ter um coração totalmente úmido para o Senhor, para responder ao Teu Espírito Santo, diante daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, venha a nós mais uma vez, pleiteia por nós, Senhor, mais uma vez, nos ajuda, Senhor, a realmente respondermos a Ti, Senhor. Nós sabemos que a carne luta contra o Espírito, Senhor, mas a Tua palavra diz que nós já crucificamos a nossa carne na cruz de Cristo. Nós precisamos tanto, Senhor, a cada dia morrer para este mundo e viver para Ti. Nos ajude, Senhor, nos ajude a vencer aquilo que necessita ser vencido em nossas vidas. Ó Senhor, somos dependentes do Senhor. Por isso nós Te pedimos, em Teu nome oramos. Amém.